galera do Games Brasil, somos o Cinemáscara, canal de filmes, games, animes, reviews, críticas desses gêneros, tudo voltado para o mundo geek. Ele é o Rodrigo, eu sou o Milan e ele é o Psicolobo. É o Rodolfo. Ele tem um canal chamado Psicolobo, né? E a gente vai falar do primeiro Blade Runner, que foi lançado em 1982, protagonizado pelo Harrison Ford. A ideia é nesse vídeo a gente falar do 1, depois a gente vai falar do 2. Tá aí na descrição do vídeo a crítica sem spoiler do Blade Runner 2049, a sequência do primeiro Blade Runner. Esse primeiro filme de ficção científica, ele não tem muita ação, pouquíssimas cenas de ação, mas ele é mais centralizado no suspense, na investigação e no futuro, bem assim, naquela época, em 1982, o pessoal achava que em 2019 teria uns carros voadores e nada disso vai acontecer, né? A verdade é que eles jogaram o filme para uma data muito próxima, né? Bem próximo. 20 e poucos anos pra frente, 30 anos, não, 30 anos pra frente, é pouco. Tinha que jogar entre 50, 100 anos. Eu acho assim que o negócio do mistério, do suspense, da sujeira, da escuridão, né? Tempestades. É bem filme no ar, né? Não, toda a filmografia, não, a fotografia do primeiro Blade Runner, ela é um noir. Tanto é que na época se falava Eles não muito... quiseram fazer um filme preto e branco, eles preferiram fazer um filme escuro. Não, exatamente. Então se fala... O Batman vs Superman é um escuro que não foi bom. Blade Runner é um escuro que foi bom. Mas ele fica na medida, né? Não atrapalha em nada, a gente consegue ver claramente. Não, no Blade Runner a gente consegue ver Sim. tudo, mas no Batman vs Superman a gente não consegue ver tudo. É outro tipo, né? Outra linhagem. Mas eu acho que eles tentaram fazer uma coisa escura e não deu certo. Então o Blade Runner a gente consegue. Perfeito. É um noir colorido, que na época também foi colocado como distópico, né? Porque mostra um mundo sem animais, todos os animais são extintos, tudo que vive basicamente artificial. E aí tem o advento dos Nexus, dos replicantes, não androides, que é uma diferença, né? Bem grande a diferença. A época que foi lançado pro Brasil veio como caçador de androides. Mas não tem nada a ver. Até porque, mas o nome do livro é Os Androides Podem... Como é que é? Robôs. Os robôs sonham com ovelhas eletrônicas. Sim. Basicamente é isso. Mas na verdade, ele é baseado, ele não é tão fiel nesse conceito. Eu acho que talvez até caiba a confirmação. Mas o que eu sei é que os replicantes são o quê? São pessoas, são construções biológicas, são engenhados. Então são seres vivos, seres humanos de laboratório. Basicamente isso. E melhorados. Tá? Então, mas na verdade é um robô misturado com clone, né? Seria uma coisa desse tipo, né? Então, não se... Ou você acha que é mais a partir do 2 isso? Porque no 2 não entender que Um não deixa claro. Fica algo muito obscuro, porque se fala muito... no início você fica pensando, peraí, mas é robô? Mas são pessoas? E de repente, os replicantes eles vão lá conhecer os fabricantes deles, vão numa loja onde se fazem óleos. Os óleos, né? Depois conhecem o Sebastian, J.F. Sebastian, que é outro que também faz a parte... Os olhos são vitais porque os olhos, através daquele teste, né, de Von Campos, também consegue ver, né? Exatamente. Consegue analisar. Por Sim. isso que quanto melhor você tem uma prótese visual, né, digamos assim, mais difícil você é pego no teste de Von Campos. Né? Von Campos. Na verdade, o pessoal brinca muito que para descobrir se o replicante é realmente um humano ou não, aliás, para descobrir se aquilo é realmente um humano ou um replicante, é só jogar uma luz e ver se vai brilhar ou não. Porque eles fizeram isso, o filme ele brinca, ele joga uma luz, sempre que é um replicante, a íris começa a brilhar. Entendeu? Isso aí foi um jogo de luz, de fotografia na hora que fizeram. Mas, na verdade, não é isso. Eles pegam o teste, ele é baseado pelo menos pelo que o Decker fala no início, de 20 a 30 questões, perguntas que são cruzadas, e a partir daí eles começam, a partir das respostas. Bastante perguntas sobre família, né? Sobre passado. Sexo, tudo. E sobre passado. Relações Por que eles familiares. fazem no passado? Porque aí vão pegar o negócio do implante, os implantes de memória que os replicantes têm, né?
Aí, lógico que um ser humano vai ter uma memória, a memória de uma coisa do passado vai ser uma coisa muito mais viva do que o replicante. O replicante vai ser uma coisa mais fria, né? Sim. Pelo que eu me lembro, era mais ou menos assim. Né? A atuação foi muito bem trabalhada, o roteiro foi assim, muito bem feito. Embora eu acho que os replicantes, pelo menos os que foram apresentados no filme, são mais humanos que os próprios humanos. Mas assim, existem várias nuances em termos de texto e em termos de reação. Você vê que tem alguma coisa estranha, eles são diferentes, são claramente diferentes. Eles têm aquela relação de parceria entre eles mesmos, mas assim, o Roy Batty, ele tem umas reações assim meio... Não, o Roy é praticamente humano. Estranho. O Roy é estranho. praticamente humano. Ele tem umas reações assim, tipo, quando ele vai contar pra Pris, que é aquela androide que foi construída. Isso que eu ia falar com vocês, uma coisa interessante. No cinema noir tem um negócio das femme fatales, né? E o Blade Runner tem umas atrizes bem bonitas também, que eu acho que meio que representam essas femme fatales, ou vocês acham que não? Eu acho que não sei se chegaram a pensar nisso. Talvez se fosse cultura dos anos 80, pegou um pouco da cultura, aquela coisa de femme fatale, Nikita, não sei. Mas Se inspirou, mas eu acho que no filme acho que fica não foi muito, predominante. No noir, geralmente a femme fatale, ela contrata um detetive particular para solucionar um crime, né? Um caso. Já no Blade Runner não é bem assim, né? Ele é da LAPD, né? Da polícia de Los Angeles. Los Angeles. Só que então, pra concluir, a questão é que ele vai contar pra Pris que os dois companheiros dele tinham morrido. E aí, na hora de contar, ele parece que ele engole um choro assim, mas ao mesmo tempo fala de uma forma muito fria, muito nem aí. Então, é um sentimento que eles têm diferente. Você vê claramente que eles não reagem como nós, não são como nós. Então, basicamente é a partir daí, entre todas essas perguntas, todas essas nuances, que você distingue entre os humanos e os replicantes. Engraçado que eles são emotivos em alguns aspectos e frios em outros. Exatamente. Mas é claro, né? Eles já crescem adultos, não tem pai nem mãe. Eles são enviados para trabalharem em colônias pela Via Láctea, através de outros planetas. Então, eles já nascem assim meio... Eles já vêm à Terra, já meio assim, você não sabe se são... O que eles são? São cachorro? Eles são animal? São escravos, são humanos? Né? São como escravos. São criados unicamente para serem tipo os empregados humanos. Mas imagina, só de você parar a imaginar, eles nascem com um cérebro, e aí o filme fala de forma bem clara isso, eles são tão inteligentes quanto os seus criadores. Mas esse Roy é um dos maiores vilões do cinema, né? Cara, isso depende do... Eu não depende do ele como gênero, vilão. cara. Eu não coloco ele como vilão. Porque é aquela questão, a gente estava conversando aqui antes do filme, do vídeo, sobre isso. A verdade é que o Roy, ele queria matar o Decker ou não? Porque você vê claramente... No final ele salva o Decker. No final ele salva o Decker. Por quê? Ele está no final da vida dele. E ele deu tanto valor à vida. Que ele tinha um envelhecimento precoce, né? Todos eles. Ele sabia que ele estava morrendo. Mas principalmente o Roy. O Roy, acho que ele chega a ficar eu acho que branco, o Roy, não sei o quê. O Roy, quando você vê, ele já está de cabelo branco. Mas desde o início você sabe que ele, se eu não me engano, ele foi um dos primeiros produzidos. Por esses 6 que roubaram uma nave e vieram para a Terra, desses 6, o Roy, se eu não me engano, foi o que nasceu primeiro, que veio primeiro. O mais velho de todos. E o que morre por último, de velhice. Então morre porque alguém matou e tal. Porque o Blade Runner, o caçador, foi até ele. Agora, a questão é que na cena final, a gente sabe que ele conseguiu ter um valor, adquirir um valor da vida tão grande, que ele chegou e salvou o Decker. Sabe, ele fez um ato muito nobre, parece que ele praticamente aprendeu a ser humano. Aí o Deckard, em retribuição, deixou ele morrer por conta própria, até porque ele já estava morrendo. Não foi necessário o Deckard atacar ele. Ele não tinha arma, o que ele poderia fazer? Empurrar ele? Ele já estava todo quebrado.
Sabe? Já tava todo ferrado, tava cansado. Os dedos quebrados, Tava aquela com cena foi alguns clássica. dedos quebrados. Enfim, aí você me perguntou, mas espera aí, o Roy sempre, que desde o início queria matar o Deckard, vou te falar, eu acho que não. Porque se ele quisesse matar, ele teria matado. Eu acho que ele queria brincar de alguma forma, e tanto é que ele fala, e então, como é que é viver, como é que você está gostando de viver com medo toda hora? Agora você sabe o que é ser como Ele quis dar como uma nós. lição pro Deckard. Perfeito, Né, ele quis dar uma lição pro Deckard para mostrar como ele viveu na escravidão lá nos outros planetas para as outras pessoas, para os granfinos, para as pessoas que realmente tinham dinheiro. Outra coisa interessante foi... Anteriormente os negros eram escravos também, né? isso é uma Então relação... uma relação que fizeram com o filme de alguns dos replicantes serem escravos dos humanos, que eles foram criados exatamente para isso. Então ele estava incomodado com aquilo. Poxa, olha só, algum tempo atrás vocês da Terra fizeram os negros de escravos, agora vocês fizeram os replicantes de escravos? Como assim? Algo assim, né? A relação. Escravos sempre tiveram na história, mas a questão dos negros é que os negros eram tratados como mercadoria. Ou seja, era pior. Não, Aí mas a relação mais uma relação, assim. isso, é exatamente isso. Não, é mas, por uma exemplo, relação. as pessoas Tanto é já que- falam que a servidão seria uma escravidão. Não é. É diferente. Na servidão, você reparte a plantação com o senhor, não sei o que. É diferente. A escravidão não. Você é mercadoria. Eles, na verdade, são totalmente marginalizados, tanto no filme no clássico quanto no novo filme. Né? Então, eles sempre são marginalizados, as pessoas sempre veem ele com outros olhos. E vocês não acham que a força do Deckard absurda há uma possibilidade forte dele ser um replicante? Não seria mais força, seria resistência. Porque ele aguentou muita porrada, Ele né? era treinado pra isso, tanto é que ele era um Blade Runner. É. Eu acho que, quando eu vi o primeiro filme, eu falei, esse cara não é replicante coisa nenhuma, porque, poxa, só a batalha, a cena da luta final lá do filme já mostrava que ele tava bem... Cara, eu achei que ele era um replicante. Por quê? Porque ele já tinha mostrado aquela força, eu pensei, pra caçar um replicante, só outro replicante. O Ridley Scott, ele inseriu isso na versão do diretor de 92. Ele quis dar, saiu da cabeça dele. Então ele quis dar essa ambiguidade. Ele quis mudar um pouco essa história também, né? É, Mais ou menos. porque no roteiro inicial, no primeiro roteiro, não tinha essa questão. Ele era humano e no final, na versão original, ele foi com a Rachel, que era uma replicante, e foi morar no campo, foi morar num lugar longe. Lá, apesar de ser um final totalmente absurdo. Parece que era uma terra sagrada, algo desse tipo. Uma coisa meio bíblica, né? Aí eu não cheguei, aí eu não entendi, eu não tirei isso, eu não cheguei a pegar isso. Mas é algo totalmente assim, fora dos padrões do filme. Porque o padrão do filme era o quê? Superpopulação, animais em extinção, Cortiços. chuvas intermináveis, chuvas elétricas intermináveis, Cortiços, né? cortiços, favela, tipo, porrada de gente na Falta rua, de comida. multilínguas, as pessoas falavam inúmeras línguas. Só o primeiro filme, ele teve inúmeras frases em húngaro, em ucraniano, em chinês, japonês. Pelo menos essas 4 línguas, além do inglês. Todas as línguas do mundo, menos o português. Português, apesar de ser a 5ª língua Mais falada do mundo. Bom, mas de qualquer forma, para finalidade assim, estética, os dois são para qualquer um vai dizer, é humano, entendeu? Esteticamente é humano, então você não vai dizer. Então, tanto é que é aquela questão do teste, você tem que saber, ver realmente o que ele pode estar sentindo ou deixar de sentir quando fala alguma coisa. Né? As pessoas, na verdade, os críticos, muitos pensaram na época, peraí, mas se eles fingem estar sentindo ao fazer um teste, ao ser perguntado sobre a mãe, sobre a mulher, sobre cenários hipotéticos, como é que você pode dizer que eles realmente fingem e não sentem? Afinal de contas, pode ser que eles realmente estejam sentindo aquilo. São 4 Não, anos. eles foram criados para isso também. O Roy, ele viveu até o fim dos dias. Até o último minuto. Então, ele viveu lá seus 4 anos. Então, como o próprio criador Tyrell falou, uma chama que brilha 2 vezes, uma chama que brilha 2 vezes, dura
muito menos que uma chama normal. Então, E vocês acham que nesse filme tem muita paranoia? A gente vê o negócio das corporações, né? As propagandas. eu não sei se tem paranoia. Eu acho que as corporações viraram, como já é no nosso mundo, elas têm poder de alguns países, né? Sim. Se você for analisar. Não, isso também claro, mas não chega a ser como paranoia. Chega a ser como um retrato do mundo, do nosso mundo. Assim, tem certas coisas que eles tiraram do nosso mundo. Por exemplo, aquele jogo de luz do primeiro filme, Atari, entre outras marcas, aquilo ali foi basicamente para mostrar que como é que vai ser o futuro. Tinha uma visão do futuro baseada em quê? Baseada em Wall Street. A questão é que aquilo ali é um retrato que eles fizeram do que poderia ser o futuro global. As pessoas não têm mais essa questão de fronteira, de país. Você tem várias pessoas falando chinês, ucraniano, húngaro. Não tem mais isso. Todo mundo se entende de alguma forma, porque todo mundo... O próprio Gaff... Todo mundo sabe um pouco da língua do outro. Exatamente. O próprio Gaff, ele simboliza isso. Ele simboliza como um oficial que trabalha lá para a polícia, mas que trabalha basicamente nas ruas. Então ele sabe um pouco de cada língua. Ele tanto é que uma coisa que não é, que fica muito subliminar, e só depois de um tempo ficou sabendo, quando o filme se passou na Hungria, uma das cenas que ele chega, uma das primeiras cenas que o Gaff ele chega por trás do Deckard e fala assim, e ele começa a falar, ele fala: "Ei, você do pau grande", sabe? É engraçado isso, mas na verdade depois ele faz logo na cena seguinte, onde ele começa a conversar com o chefe de polícia, o delegado, ele faz uma dobradura, ele faz um origami, porque o Gaff, essa é a marca dele. Ele aparece pouco, mas a marca dele é aquele linguajar das ruas. Então ele tem aquele dialeto das ruas, o Gaff, ele tem aquele dialeto das ruas. Então ele ficou conhecido por isso, pelo aquele jeitão de ser, aquele chapéu dele e aquele cavanhaque. Além do origami, no ar total, né? E aquele origami dele. Tanto é que no origami, quando eles estão na delegacia, ele pega e coloca em cima da mesa, em cima de algum móvel, um bonequinho com um dedinho assim pra cima da altura da pulga, como se fosse pau grande. Por quê? Quer dizer que o Deckard é o cara. O Deckard é o único que é realmente um caçador de replicantes. É o cara que tem balls. Exatamente, o cara que tem culhões pra poder caçar os replicantes. Outra coisa interessante é que no início ele estava aposentado, né, o Deckard. Assim, fica incerto. Você sabe que ele estava querendo paz, que ele não estava querendo mais se envolver, ele estava na vida dele. Mas assim, você fica aquela coisa, será que ele estava assim mesmo ou no fundo ele queria um pouco de ação? Ele estava entediado. Acho que ele queria assim. Pois é. Então, será que ele tinha fugido? Não fugiu não. Eu acho que ele estava só inativo, só no stand-by. As pessoas... Tanto é que ele chegou assim, por que você me chamou? Eu já não trabalho mais aqui. Por que você não chamou o Holden? Que é um cara que praticamente morre no primeiro, fica em coma, é aquele que recebe o tiro de um dos replicantes. É o cara que é um lixo. O Alex. É um lixo com o Blaze Runner. Qual? O Holden. O Holden. Ele deveria ter se preparado, pô. O cara pode ser um replicante. Eu acho que ele, na verdade, ele já tá... Eles queriam mostrar que o Holden, ele já estava, já era um final de um dia cansativo, ou no meio de um dia cansativo, onde ele fez vários testes só com funcionários novatos. E aí ele estava de saco cheio, ele já baixou a guarda, foi falar com... Será que eles não quiseram fazer uma crítica à burocracia? Não acredito que não. O Alex ele tinha acabado de entrar, estava 6 dias naquela empresa. Ou a burocracia ou se trabalhar nas forças de segurança, alguns setores é uma coisa estressante e estafante, né? Cansa também, né? De repente eles quiseram mostrar isso. O Alex ele era como se fosse um operário. Mas eu não acho que tem essa referência. Acho que isso dizer que tem alguma coisa com burocracia seria extrapolar. Eu acho que na verdade o Holden ele já estava meio que... já baixou a guarda, achava que não tinha mais nenhum replicante ali, se deu mal, entendeu? E agora, aí... uma coisa que eu achei interessante do Blade Runner é que é um cyberpunk misturado com noir, né? Isso é uma coisa inédita. É verdade. Acho que a gente talvez nunca mais tenha isso. Isso é tão doido se for analisar, tem pouco isso. Existem jogos aí... Esteticamente, eu achei o 2 diferente do... Não, com certeza. Visualmente, esteticamente, com certeza. Sim, visualmente. São outras épocas. É o que eu falei, é um
cyberpunk no ar, cara. O 2 eles pegaram um pouco do anime Ghost in the Shell, se você for ver um pouco Sim. aquelas imagens gigantes nas ruas e tal, conversando lá com o protagonista, tipo isso. Matrix talvez. Matrix um pouco também. Matrix mais ou menos, mas mais Ghost in the Shell. Ele pega Tem. um pouco, até alguns animes cyberpunk que eles se inspiraram. O 2 já é um caso à parte, é um filme mais novo, já está com uma linguagem totalmente diferente do primeiro. E o 1 é mais artístico, mais suspense. Tem que ser a versão do diretor, ela foi muito mais silenciosa, enquanto a primeira era aquela coisa para qualquer momento tinha uma narração. Eles não queriam deixar nenhum momento em silêncio. Então, galera do Ricardo Games Brasil, esse aqui foi o nosso vídeo falando sobre o primeiro Blade Runner, que foi lançado em 1982. E vocês já assistiram esse filme? O que vocês acham desse filme? Comentem aí a opinião de vocês. E lembre-se, no canal principal do Cinemáscara está a nossa crítica sobre o Blade Runner 2049. Tá aí na descrição do vídeo e aparecendo agora na telinha aqui, ó. Blade Runner 2049, crítica sem spoiler. É só clicar aqui que vocês vão ser jogados diretamente pro nosso vídeo, beleza? Valeu, gente. Obrigado a todos. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Valeu, galera. Tchau, tchau.